Um momento. Obrigada. Ok, então aqui temos a agenda por hoje. Vocês podem ler o que vamos a falar, discutir hoje. Vamos a tomar 90 minutos com perguntas no final. Next slide, please. Então, eu sou Lizzie, eu sou vice-líder da equipa de Manhã Danos para o projeto CSO Fund Manager Mechanism, um mecanismo de gestão um, de fundos para Gavi. Também temos Sue. Sue, would you like to show your face and just wave? Just introducing you. Aqui temos Sue. Obrigada, Sue. Thank you, Sue. Sue is the Fiduciary Risk Deputy Head. I don't know how to translate that. It's o riesgo fiduciário. Um, Também temos Doutora Chital. Chital, Bom dia, colegas, bem-vindos. your role, please. You're on mute. Eu sou a especialista técnica em imunização por este fundo. Obrigada, Obrigada. Lisa. E finalmente estamos muito felizes de ter doutora Célia com nós outros hoje, porque não posso falar muito português bom como Célia. Célia, você está? Sim, boa tarde a Ah, todos. estou feliz. Olá, Célia. Você quer ter a câmera por um momento? Ok, um momento só. Se Deixa eu possível. abrir. Sim, Se sim, sim, não, sim, sim. está bem. Ok. Deixa eu ver aqui. Ó. Se não é possível, está bom. Obrigada, obrigada. Ok, Você pode tudo bem. dizer o que o título? A Célia Chirinza, aqui sou a ponta. Acho que a Célia deve estar com o micro fechado. Peço desculpas, não conseguimos ouvi-la. Ela Alô? tem... Célia? Sim? Sim, sim, conseguem me Percebe? ouvir? Sim, Sim. Ah, ok. Estou a dizer Célia Chirinza, aqui ponto focal da Manendano, em Moçambique. obrigada, Célia. Bem-vinda. Ok, obrigada. Next slide, please. Então, trabalhamos com Manhã-Danos. Somos uma organização de desenvolvimento internacional e somos gestora de fundos. Temos muita experiência em vários países e vocês podem ver aqui. Trabalhamos com muitas organizações de sociedade civil também. Um, e estamos em consórcio com Oxford Policy Management também. Next slide, please. Então, o que é o mecanismo de gestão de fundos de Gavi para os CSOs, OEC, Organização da Sociedade Civil? Então, é um pouco difícil para mim em português, mas vou fazer, tratar de fazer. Então, Gavi ha querido ter um fundo para dar mais dinheiro aos OSC, um, porque sabemos que os OSC podem chegar mais allá que outras organizações
e também o governo, às vezes. Então, esse fundo, Manho deve fazer uma proposição à Gavi. Temos ganhado isso e agora somos gestora de fundos para Gavi, para os USC no 15 países. Os objetivos são de aumentar a cobertura de imunização e reduzir o número de crianças sem nenhuma dose e subimunizadas. Também o fundo geral é também de tratar as vacinas de HPV. E também sobre o Covid-19, mas devo dizer que isso é o mais geral. Para o Moçambique, vamos falar de cobertura de imunização des nenúmeros e subimunizada. Espero que esteja claro. Se lhe quer clarificar? Bem, aqui são os objetivos gerais, das subvenções do mecanismo da Gavi para as organizações da sociedade civil, mas para esta aplicação, apenas iremos seguir para o primeiro objetivo, para aumentar a cobertura, da imunização, reduzir o número de crianças zero dose e subimunizadas. Muito Obrigado. obrigada. Muito obrigada. Ok. Next Posso slide, continuar, please. Hum. posso continuar, Lizzie? Sim, a você. Sim, sim. Ok. Então, aqui temos as três áreas prioritárias da GAV para esta aplicação ou este mecanismo de envolvimento das organizações da sociedade civil, que é a criação da procura, a prestação de serviços e a advocacia. Para a criação da procura, espera-se que as organizações da sociedade civil apresenta estratégias de como vão criar a procura, confiança e credibilidade em relação ao uso das vacinas e a aceitação da população, claro, usando abordagens que apoiem para o envolvimento ativo das comunidades para combater a hesitação e as lacunas de conhecimento e outras barreiras que possam ser identificadas a nível das comunidades. E também as organizações possam também, espera-se que possam também complementar a prestação dos serviços a nível das unidades sanitárias, a nível dos distritos prioritários, nas áreas em que realmente o programa tenha um acesso limitado e que não há um acesso equitativo dos serviços e utilização de forma eficaz. A relação à advocacia, a continuar a promover a equidade, isso é para que todos tenham as mesmas oportunidades para o acesso à vacinação, assegurando também aquilo que é o compromisso social e político, a visibilidade, responsabilização e também não deixar ninguém para trás, que é um dos objetivos também que está patente na Estratégia Nacional de Imunização. A seguir, Lízia. Aqui vamos explicar mais ou menos como é que o mecanismo vai funcionar, o que é que se espera também das organizações. Ah, Nós temos subvenções em que as organizações terão que demonstrar a capacidade de cobrir realmente esses 55 distritos nas 7 províncias, apresentando estratégias específicas para a identificação e encaminhamento de crianças zero dose imunizadas, aquelas que não têm a vacinação completa, aquelas que ainda não estão a seguir efetivamente o calendário vacinal, ok? Que não são alcançadas ou que vivem em situações marginalizadas ou locais de difícil acesso, etc. Então, terão que demonstrar, através de abordagens, estratégias, como irão aumentar
aumentar a procura pelos serviços de vacinação de rotina, atividades que irão realizar para complementar a mobilização social e envolvimento comunitário. Dizer que essas atividades todas já são feitas pelo PAV, mas as organizações da sociedade civil são chamadas para complementar e, e reduzir a lacuna que existe em não alcançar a todos. Ah, Principalmente, como já havia dito, em comunidades remotas mal servidas. É, ao mesmo tempo, reduzir as desigualdades no acesso aos serviços de imunização. Então, esse será mais ou menos o foco da proposta técnica ou das estratégias que as organizações terão que apresentar. Obrigada. A seguir. Next, please, Rukia. Thanks. Racília, pode ir? Aqui temos já os objetivos das subvenções. Sim, sim. Sim, bom, de princípio já também acho que já fui falando que o objetivo da subvenção insere-se também nos objetivos da Estratégia Nacional de Imunização, que é aumentar a cobertura vacinal e, e alcançar alcançar a cobertura universal, evitando que nenhuma criança seja deixada para fora. Para tal, temos que reduzir o número de crianças sem qualquer dose de vacinação e sem imunização completa ou subimunizadas. E também a subvenção irá apoiar na imunização de rotina, seja tanto nas brigadas móveis, a nível dos postos fixos pela mobilização ou inquéritos de saída, ou algumas palestras, etc. Iremos ver com as estratégias que cada organização irá trazer, como é que terão, como irão apoiar a imunização de rotina, tanto no posto fixo como na brigada móvel e também nas campanhas, porque as organizações estarão inseridas dentro daquilo que é o plano de atividades do PAV. Então, elas terão que apoiar dentro da imunização de rotina para a mobilização, comunicação, advocacia, para reduzirmos esse número de crianças sem a vacinação completa ou zero dose. E também espera-se reforçar as prioridades do Programa Alargado de Vacinação no seu todo. Ok? A seguir. Em Next. relação às subvenções, em relação às subvenções, obrigada, Lise. Temos subvenções, eh, cinco subvenções e 7 províncias em que foram identificados distritos prioritários. Dessas 5 subvenções, podemos ver que no anexo a seguir, podemos ver que há algumas subvenções que temos lá a duas províncias, ok? Mas cada organização irá se beneficiar apenas por uma subvenção. Peço para mostrar o anexo. Could you show the next slide, Rukia? Thank you. Yeah. E esse financiamento deverá iniciar em outubro deste ano, de acordo com o processo todo que irá levar esse processo da aplicação até termos as organizações selecionadas e espera-se iniciar em outubro. Como havia falado, aqui temos 5 subvenções, se forem a ver, tem duas, que temos duas províncias. Aqui, para quem concorrer para a subvenção, eh, número 4, se formos a ver aqui que vem Zambésia e Sofala, terá que eh, ter, por exemplo, o escritório em Zambésia e um em Sofala. Então, por isso é uma única subvenção. Não terá que fazer, aplicar para Zambésia ou aplicar para Sofala. Tem que aplicar para uma subvenção, ok? Isso é considerado uma subvenção. A mesma coisa vai acontecer para Tete e Manica, que é uma única subvenção, apesar de serem 2 províncias. Considera-se uma subvenção, ok? E aqui temos o número de crianças por alcançar, as metas, isso tudo está na proposta, não vamos de dar um detalhe específico. E temos aqui um número de distritos por cada província que terão que ser alcançadas por cada subvenção. A seguir. Next, please, Rukia. Aqui temos uma lista de medidas de avaliação de desempenho, mas temos um formulário mais detalhado
que as organizações poderão ter acesso a posterior, mas aqui temos o número de vacinas administradas por antígenos que teremos que monitorar, o número de crianças sem nenhuma dose de vacina que foram identificadas pelas organizações da sociedade civil e que foram encaminhadas, e o número dessas crianças também que foram encaminhadas, mas foram vacinadas. Temos que confirmar das encaminhadas quantas foram vacinadas. Temos um número também de crianças que foram vacinadas para MR1, para sarampo 1, sarampo 2, número de áreas geográficas que receberam serviços e ações de mobilização. Terá um detalhe para mostrar quantos, por exemplo, quantos diálogos foram realizados, etc. Isso já vem no formulário mais detalhado. Número de sessões de prestação de serviços realizadas ou apoiada pelas organizações, como já havia dito, tanto no posto fixo, móvel, ou também campanha de vacinação. Então, temos que monitorar todas essas medidas para depois avaliarmos o desempenho em colaboração com o PAV distrital. A seguir. Aqui entramos para os critérios de elegibilidade. É uma etapa muito importante para a submissão das propostas. Para quem já tentou se inscrever ou submeter a proposta, poderá notar que no início tem um questionário de elegibilidade. Então, aqui chamo muita atenção a todos que estão interessados realmente em aplicar, que devem responder exatamente, serem precisos nas respostas que dão sobre o questionário, no questionário de elegibilidade, porque se não derem uma resposta exata ou concreta, o sistema pode considerar que a pessoa não é elegível. Mas também se a pessoa preencher informação que não é compatível com os critérios que estão aqui, também o sistema não vai lhe deixar prosseguir, vai dizer que não é elegível, ok? Então, aqui temos primeiro, tem que ser uma organização da sociedade civil nacional, ok? Sem fins lucrativos, ok? Talvez explicar o que é nacional, apesar de muitos terem conhecimento. eh, Nacional tem que ser uma organização que foi criada em Moçambique, que tem a sua sede em Moçambique, que tem a sua direção administrativa em Moçambique, tem a sua conta bancária em Moçambique, que está registrada no Ministério de Justiça e Assuntos Constitucionais Religiosos, e que também tenha um reconhecimento a nível da província em que está a concorrer, ok? Então, tem um boletim da República que sai de reconhecimento das organizações pelo governo da província, ok? E a seguir tem que ser também membro da rede ou da... Liz, pode voltar um Not, pouco para not yet, trás? Rakia. Yeah, sim, ok. Thanks. Yeah. E tem que fazer parte ou da rede da sociedade civil ou da província, ok? Tem o reconhecimento da província. Ter pelo menos 3 anos de experiência em projetos de saúde infantil, vacinação, projetos de mobilização comunitária e em contextos humanitários de conflito, especialmente isso para Cabo Delgado. E a experiência também é trabalhar com organizações comunitárias de base, ok? Proporcionando capacidade técnica e financeira. Isso para dizer que, se for uma organização de sociedade civil que é conhecida a nível da província, ela tem que ter também um link com a organização de base comunitária. Isso é, tem que ter um, uma presença local a nível do distrito em que vai trabalhar, ok? Então, o mais recomendado é que trabalhe com uma organização de base comunitária local, que já tem. A seguir, podes, a seguir. Next slide, Lizzie. Ok. Eh, Tem que ter uma comprovação da implementação bem-sucedida de projetos de mobilização nos últimos 5 anos, ok? Porque será feita uma verificação se realmente implementou com sucesso alguns projetos a nível dessa província. Experiência também trabalhar com o Ministério de Saúde, equipas distritais, unidades sanitárias locais. As contas bancárias devem poder receber o pagamento em dólar e deve demonstrar uma capacidade
financeira de despesa média anual nos últimos 3 anos que não exceda mais de 50%, ok? O valor médio anual da subvenção a que se candidata. Aqui temos um exemplo, mas podemos ver na tabela. Acredito que todos já leram a proposta, e se leram a proposta, ah, para, por exemplo, ou para a Aliança, se temos 255 mil dólares, a organização tem que dividir por 14, porque o 14 é o período de duração do projeto, ok? Depois dividir por 14, multiplica por 12, que são 12 meses anual, isso vai nos dar o valor médio anual, ok? E desse valor médio anual, vai calcular os 50%, ok? E o valor que tiver significa que esse vai ter que comparar o valor obtido com o valor que está que foi atribuído ou estimado para essa subvenção. Então, esse valor que tu for achar tem que ser um valor que esteja igual ou superior à, à estimativa da subvenção. Então, se estiver abaixo, significa que não considera-se que não tem a capacidade financeira para prosseguir com este projeto. Mas os cálculos estão aí apresentados, tem na proposta também. Em caso de Can dúvidas, I? podemos esclarecer. Thanks. Yeah. Um, Obrigada, Celia. Sue, just to let you know that Celia has just talked through the example at the bottom of that slide about how we would measure 50% of their annual income, just so you're aware that she's explained that. Celia, we have a question in the chat box about eligibility. Temos uma pergunta sobre a elegibilidade no chat. Um, Acácio, você pode dizer a pergunta melhor que eu? Show, show, Alice. Thank you. Obrigado, Alice. Sim, a Célia, a pergunta é simples. No caso de uma CSO, em que ela tem registro, tem autorização do Ministério da Justiça para operar em qualquer área geográfica e do país e que tem a sua sede, por exemplo, em Maputo, mas ela tem intervenções nas províncias que são elegíveis a esta subvenção. Esta CSO é ou não é elegível? Falo concretamente por causa do critério estar, a- a- ou seja, estar localizada na província associada à subvenção ou província próxima. É necessariamente que esteja a presença física como uma entidade ou a presença em termos de intervenções ao nível destas províncias? Não sei se foi Bom, claro. sim, sim, foi claro, mas eu vou responder, mas acho que seria bom terminarmos depois termos as Ok, questões para. Sim, ok. mas Está como bem, já vamos Ok, obrigado. é, terminar. como o Acácio já Obrigada. perguntou, vou responder esta, mas depois vamos ter o tempo para as questões, só para depois Obrigada. não. Sim, sim, sim. So, Então, next nós aqui slide, please. Yeah, nós aqui estamos para defender aquilo que é a estratégia do PAF e a experiência que o PAF tem. E o PAF diz que não tem uma boa experiência de organizações que têm sede numa província e depois operam na outra província. Por isso que eles preferem que seja uma organização que tenha sede na província onde temos a subvenção, ok? E a organização comunitária de base ou que irá trabalhar com o OCS, ou se a OCS também trabalha até o nível local, tem que ser um distrito em que a organização já é conhecida, que já tem uma confiança local. Ok, tudo bem. Então, vamos continuar. Aqui já estamos mesmo nas parcerias com as OCBs. Tem que ser realmente OCBs tenham presença local, é o que eu estava a dizer, e uma rede de líderes locais de confiança, ok? Uma rede já estabelecida com essas organizações e que seja uma organização também que tenha pelo menos 5 anos de experiência em projetos de saúde infantil, mobilização comunitária. Ahm, Ter experiência de trabalho com equipas também do Ministério de Saúde, unidades sanitárias, ter experiência anterior na província, nos distritos em questão, conhecimento das dinâmicas culturais, religiosas, sociais dos distritos prioritários em questão,
conhecimento das estratégias de chegar às populações marginalizadas e abordar as barreiras de gênero. Então, isso tudo será verificado nos projetos anteriores, se eles têm experiência ou não. Possuírem competências básicas de gestão financeira e operacional e serem capazes de chegar às populações marginalizadas. A seguir, Next, please. please. Ok, agora entramos para a visão geral do processo de aplicação. Não sei se Liz vais continuar Sim, aqui posso para fazer, e explicar. se o português não está bom, você pode ajudar, está bom? Ok, tudo bem. Ok, obrigada. Então, o processo é competitivo. Só temos 5 subvenções. ah, e vamos fazer uma seleção depois, de- depois que temos todas as aplicações. Então, se deve usar na plataforma Grantelope, que é um sistema de mandados. O link para Grantelope está no documento de, como se diz, de vida, de vida. Vamos a fazer uma análise de elegibilidade de todos que recebemos. E, um, o que passa é que vocês vão entrar no Grantelope, vão registrar e imediatamente devem fazer uma questão de elegibilidade. E isso vai decidir se vocês são elegíveis ou não. Se você é elegível, devem fazer o próximo passo para preencher o formulário e fazer o caderno de trabalho do projeto, que é um Excel. Vamos a falar disso no momento. Se não está elegível, segundo o sistema Grantelope, não pode continuar no Grantelope. Depois que temos todas as candidaturas, vamos a analisar com um painel independente e eles vão ter os critérios de avaliação que vocês podem ver no documento de devida também. Celia, está claro? Está claro, sim. Thank you, obrigada. Next slide. Ok, então, devem fazer as candidaturas em inglês no Grantelope. Devem fazer online no sistema, por favor. Vamos a encerrar o 4 de agosto, às 17 horas de Maputo. Tenho explicado como se deve fazer no Grantelope, mas aqui é muito importante que se deve usar o mesmo e-mail de contato principal e não cambiar o e-mail. Deve usar o mesmo e-mail durante o processo inteiro. Temos guide para usar o sistema Grantelope. Você pode clicar aqui para mirar. E se deve registrar no Grantelope. Célia, outra coisa que devo dizer aqui? Está claro? Acho que sim, está claro. Ok, O importante é obrigada. registrar e clicar, vai apanhar aí o guião de Grantelope que vai Uhum. ter os passos a Obrigada. seguir. Sim. Next, please. Um,
Misma cosa es que se puede entrar, registrar y se puede, vamos a save, safeguardar. How do we say save? Sorry, Celia. You can save your work. Se puede entrar no Grantelope varias veces. E o trabalho fica salvado. Sim, sim. Obrigada. Obrigada. Você pode entrar várias vezes. Então, você pode visitar várias vezes, mas não se pode fazer a candidatura para e-mail ou offline. Você deve fazer para Grantelope, por favor. E você deve fazer a candidatura no Grantelope e também tem um Excel que se chama Caderno de Trabalho, que se deve ter no, como um documento no Grantelope, como parte de candidatura. Ok, próximo. Next. Agora vamos a mirar o caderno de trabalho. So we're now going to look at the workbook. Primeiramente, temos algo de visão geral. So, Rakia, am I going to share my screen now? Yes, I think I need to stop sharing so you can share yours. Yeah, give me one moment. Un momento. Voy. Estamos chegando. I'm just getting there. Can you see my screen? Você pode ver o meu? I Sue, can. can you see my screen? Yeah, I can. Great. So, Sue, would you like to talk through this and we can try and translate what you're saying? Okay, so if you go to the first tab, the read first guidance. Mhm. Can you see that? So hello everybody. I'm going to work you through step by step some tips on how to complete the workbook. Aqui temos o caderno de trabalho e Sue vai explicar passo por passo. See. Please take on board what we're trying to say, and if you have any problems with the workbook, send an email to the inbox and we can try and resolve issues individually. Se Okay. tem perguntas sobre o caderno, pode ou devem mandar ou enviar mail ou inbox. Vamos a dar esse mail para as perguntas separadas de cada pessoa. Okay. Obrigada. Thanks. So there's some helpful instructions on the very first tab. We encourage you to read these, and there are links in there to further guidance that you can find on the website. Aqui temos uma guia, deve ler porque pode ajudar muito e tem também links a outras guias aqui para ajudar. Okay, so next tab, the grant information tab. This is the very first tab to complete, and it is the basic information for your proposal. The grant reference will be the generated number in Grantelope, and that will be automatically generated when you start your proposal. So that you will enter there. Esse você vai ter de Grantelope. Grantelope vai dar esse número aqui. Você vai ter o número de Grantelope e
meter aqui. Okay. The organization name is your legal name, the name under which you are applying for. And the project, you complete the start and end date in the correct format. So that's the 2 digits for the date, 2 digits for the month, and then the year. Now, I believe all projects must end no later than the 31st of December 2027. And we have Todos los proyectos deben terminar o 31 de diciembre 27. Thanks. Okay. You can complete a project title. This is the name of your program you want to implement. The country of implementation is obviously Mozambique. And then you need to complete your primary contact name and email. Y eso no debe cambiar, como te hemos dicho. O email debe ser el mismo. Okay. So in this workbook, everything in a green cell, green colors, is for you to complete. Tudo o que é verde, vocês devem fazer. Everything in green will be pre-populated for you. In grey. Yes. You can see where we entered the organization name that has automatically identified you as the applicant as the prime grant holder for this, the lead grantee. Você pode ver que o que vocês estão fazendo no verde está replicado aqui automaticamente. If you are going to be working with subgrantees, delivery partners, you enter their names, the organization's names in the list there. Então, se você vai utilizar os organização de comunitárias, por exemplo, ou parceiros, vão fazer aqui os nomes. Okay. So next tab, the workbook builder. This is the backbone, the skeleton of your proposal. So we Isso é muito importante para planificar todo o projeto junto. Yeah. And what you enter in here, that is then linked all the way through to the budget, the work plan, and all your financial reporting, future financial reporting. O que você põe aqui vai continuar em os outros hojas. Então, deve ter correto aqui, porque vai continuar no budget, no, etc. Vamos a mirar juntos. We have entered some examples as for your problem statement. Please keep these brief. When you're entering your own issue that you've identified, your problem statement, try and keep it brief. And the same with exemplo deve ser muito breve, por favor. Sim. And the same with your outcome, your goal. It should be very short, very succinct. What is this project trying to achieve? Então, muito breve e appunto, por favor. Okay, so we ask the people that you will be working with on this program, we ask you to indicate these. Are you working with the health centres, community health workers, community leaders? Just enter, you shouldn't have that many people that you're working with, but just the key people you're working with and the rough numbers you will be working with. Aqui temos a tipo de gente com quem vocês vão trabalhar, por exemplo, professores ou parentes, por exemplo. Normalmente não tem que cumprir tudo isso, só os que o que é necessário. And I see we've just had a question in the chat, which is quite relevant. Is it allowed to submit the proposal as only an OSC without including CBOs? Yes, you can work independently. It's not mandatory to utilize
downstream partners. Okay, so Sue, can I check that with Celia? yes, Because please it do. might, yeah. Celia, did you understand that question? Lizzie? Yeah. Can you hear me, Celia? Yes, yes. In the case of Mozambique, is it mandatory to work with a CBO? Yes. Yeah, it is mandatory. So could you explain that, Celia, in Portuguese? Bom, acho que já havia dito que o PAV ele recomenda que a organização trabalhe com uma organização local, de Yeah. base comunitária local. Obrigada. Okay, Sue. My mistake, sorry. So the project activities, these are the key activities that you will be performing. Please keep the description of your activity succinct and brief. We sometimes see great big paragraphs describing what you're going to do. This doesn't need to go into detail. It's going to be a key area that you will be working in that's going to cost, that you will have that has budgetary implications. So we've got some examples for the first 8. So you can see for number 2, doing a community outreach campaign for children, vaccination of children. So they're very short, very succinct. Your assumptions, this should detail the risks and how you're going to deliver it. This is where you can go into detail about the activity, what you're assuming you need to have in place to make this activity work. Obrigada. Então, temos exemplos das atividades aqui. Não queremos algo muito longo. Deve ser breve, por favor. Deve mirar os exemplos. E aqui, muito breve, as atividades. E aqui nos assumptions, se pode explicar um pouco mais de o que é essa atividade. Mas tudo o que temos aqui vai mudar no budget, na parte financeira. Então, deve ser muito breve, por favor. Okay. We allow for up to 20 activities. You should need no more than this. Temos hasta 20 actividades máximo, por favor. So, if for any exceptional circumstances you will need more, you will need to let us know so that we can insert the relevant lines for you. se deve ter mais que 20 atividades, não é normal, mas se tem uma razão muito forte, pode comunicar conosco e podemos dar acesso a isso. So once you have identified your activities, the last stage is to identify the change or the output of this application. What will the activities you're going to do actually change? What will be the results? And we have up to 5 there. Aqui vamos a dizer o que vai cambiar como resultado do projeto. E são 5 máximo. Yeah, maximum of 5. Okay. Is that all clear? Está claro? Célia, a tradução que eu tinha feito está bom? Okay. Okay. Sim, quem tiver dúvidas específicas, pode escrever para o e-mail. Ele será explicado em detalhe, em private, só para não Rikia, could you demorarmos put the email nesta address in etapa. the chat, please? Thank you. Só se for uma pergunta base, só se for uma pergunta geral. Okay. Se for específica, pode mandar para o Obrigada. e-mail. Deixa ela Yeah. colocar o e-mail. Okay. So if we move on to the work plan, this
is the plan for when you expect your activities to actually happen. Now you can see in row 6, the date has automatically calculated from the start date that you entered in the grant information tab. You're on mute, Lizzie. Obrigada. Isso está ligado a o que você tinha feito aqui. Yeah, it's linked back here. Yeah. So aqui vamos a este, No, no? This example? You're No? going ahead. Right, we've started with the dates. Oh, I'm so sorry. It's okay. So the Okay. date is linked to the information you gave us in the grant information tab. Aqui temos o dado de começo aqui que você tinha feito. Isso está ligado aqui. Yeah. And now the activities, you can see the activities have been picked up from what you're telling us you are going to do. From there, you need to map out when you think you're going to achieve these. So, for instance, say number 1, you're going to do that in October and November. If you press on the cell for October, Lizzie, you can see a drop-down box, and that is where you are going to you haven't started it yet, so you click on not started, and that shows us that this is where you plan to take this forward. You plan in October to start doing your health facility surveys. Gosh, that tiny writing. So you'd need to complete this plan for all your activities month by month for the duration of your project when these activities are going to go ahead. Tem que, então, tinha explicado que está ligado à fecha que está aqui na Grant Information. Agora, com a lista das atividades que tinha feito aqui, vai fazer a planificação do tempo e, como Sue tinha dito, não está começado, não está feito hasta agora, está no progresso e está completado. São as diferentes coisas que pode fazer. E vão preencher por cada atividade por todos os meses do projeto. Mm-hmm. So this, the end date isn't the end date, is that right? No, we leave it just in case. Okay. So vamos a deixar com dezembro 27. Yeah. So at the moment, everything you complete will be not started, and then this workbook is retained should you be successful throughout the project, and this is where you start to monitor what you plan to do against what's really happening. Então, se você tem êxito de ser selecionado, vamos a usar este plano de trabalho como base do projeto e vamos a fazer update aqui quanto tinha feito o trabalho. The next tab is the risk register, which is very self-explanatory. We have filled in a lot of examples for you. You should be looking to identify all risks relevant to this program. That will include such risks as fiduciary risks, risks of fraud, risks of reputation, safeguarding risks, as well as operational risks on the ground, and environmental risks, say for the weather, seasonality, the rainy season. So any risks that's going to affect your project, you should be logging here. Então, esse é o registro de riesgos e deve ser por todo o projeto, deve preencher por o que pode ser riesgo do projeto. Pode ser fraude, pode ser coisas de operações. Na tradução, Célia, não sei outras coisas que se pode ter aqui. Hospital.
Sorry, for which one is this? The risk register. My Portuguese doesn't stretch Right. to the examples, but ou fraude, coisas de operações, outros riscos que se pode ter aqui, de reputação. Climáticos, o parada de serviço de saúde, instabilidade econômica ou política, o câmbio político, que mais? Fragilidade, causas humanitárias, por ejemplo. Obrigado. Obrigada. Okay, Sue. So next one. Yes, please. And the learning, we have some guidance for this on how to complete this section, and this is looking at how you would be disseminating things you have learnt from this program at the end, how you see this, but there is guidance on how to complete this section. Tem uma guia aqui sobre o que se pode fazer aqui. É para vocês decidir 3 perguntas de aprendizagem que você quer saber no projeto. É para vocês de decidir. E cada vez que vamos a fazer um relatório, deve fazer um update disso. Okay, so we move on to my favorite sheet, the budget. Go to the budget sheet. Okay, there's lots of green in here for you to complete. Now, the budget is structured in accordance with Gavi's cost structuring. We have a very comprehensive budget guidance available on the website. I would advise you to download this and read through it, because the way you structure your budget has to conform with Gavi's standardized headings. A estrutura do budget deve ser na estrutura de Gavi. E tem uma guia sobre isso no website de Gavi. Okay, so we will attempt to complete an example. So there are drop-down boxes for all your budget lines. So, there we go. So we will do the first one. Let's go for number 5. We're going to do some events. Okay. Vamos a fazer um exemplo juntos. Aqui temos selecionado 5, que é evento. Yeah, and you have to select from these lines. These are they're mandated by Gavi. Eso es como a estrutura de budget de Gavi. Devemos respeitar. Do orçamento. Estrutura do orçamento. Obrigada. Once you have identified your cost group, you will then get a selection to choose from for the inputs. So for your events, you're either going to be paying funds to hold the events, the venue hire, the subsistence, materials, or you'll be paying per diems for people to attend the events. I think that was the other option. Sim. Então, se você seleciona evento, só tem 2 opções aqui de selecionar conectado no evento. Okay, so let's select the other one you had. Okay. The next thing is you have to show the activity that this event is for. So we're going to do some after-school teacher training. There we go. Então, isso está ligado nas atividades que você tinha feito aqui, nas atividades. Está aqui para selecionar. It's really important that you use these drop-down boxes. Please do not copy and paste from your workbook builder or free type. You must use these drop-down boxes. Célia, pode traduzir a parte drop-down? Eu não sei como dizer. Menu choices. Is that easier to translate? Célia? Alô?
Como se Sim, diz, se deve respeitar esse drop-down. essa lista aqui embaixo, sim. Ok. Se deve Sim. usar, não se deve copiar e colar, não. Uhum. Se deve Não, usar a tem que usar lista. a Obrigada. lista que está aqui. Okay. Okay, for the next slide, next column, the budget line, this is where you have free text. You can describe what this cost is going to be. So try and keep them succinct and just say, this will be venue hire. Locação. Isso? Locação de. Não sei. How do I say venue hire, Celia, or anyone else? Aluguel de sala. De sala. Aluguer de Sala. sala. Aluguer Como? de sala. Aluguer de Aluguer. sala. Aluguer, Aluguel. Ah, por talvez. exemplo. Aluguer de sala. Algo assim. Ok, aqui você Aluguer de pode sala. escrever Para como. perceber. Obrigada, Edith. Yeah, ok, ok. Okay. The next column Ok. is where you Uhum. choose who will be spending this money. Is it going to be you as the grantee, or is this a cost that your partner, your downstream delivery partner, will be incurring? Aqui é você ou o parceiro. É como tinha feito aqui, não? Aqui. Yeah. São as opções. Yeah. Okay. Yeah. And then you can enter the cost when you anticipate you will be paying for this venue. Quando So- vai fazer alugar de sala. Mhm. Aqui just- vão fazer Put a random amount in, that'll do. uma vez, once, Sue? No, we're going to do our training every 6 months. Cada Okay. 6 meses vamos fazer a alocação, alugar a sala. What is important to remember is the costs here should tie back to your work plan. So what you have in your work plan when you're going to do your teacher training, you should be putting the costs in at the same time, because we assume that you will be paying for your costs when the event takes place, very close to Então, the time. quando vão fazer essa atividade, deve ser ligado ao que você tinha dito aqui. Se você tinha dito cada 6 meses, então esse aqui e depois aqui e depois nas 6 meses. E deve ser ao mesmo no orçamento. And then in the final column, you can see it calculates for you in the final column. We would like you, where it says budget notes in the green cell, this is where you fill in the detail for us to be able to look at the cost you've included to see if it's reasonable, represents value for money, and is in line with the context of the country. What would we say here, for example, Sue? So we would be saying hiring of one room every 6 months for 50 people, and it's the cost of the room. Então, os detalhes de exatamente o que vamos a fazer com a sala. And please try and put as much detail as you can in these notes. If you're combining costs, sometimes you will be combining, say, your room hire with the catering costs. Make sure that the note clearly identifies how much is for the room and how much is for catering. These are your assumptions. Então, se os custos de... someone help me with catering? Subsistence? Refeições. Refeições. Ok. Obrigada. Se estão incluídos, se deve dizer, então, por exemplo, refeições 50% e sala 50%.
não? Para estar muito claro. Okay, we'll do 2 more lines because there are 2 more important types of costs I want to show you. Vamos a So fazer 2 HR, recursos humanos. when you select HR, you will then get a selection of job hierarchies, I would say. Aqui temos muitos pessoas. So we would say if the director of the organization is going to provide you with some oversight. Now, he or she, they will not be dedicated to one activity. So we would expect technical advisors, mail leads, finance officers, they will be looking after the whole project and not just one of those activities. So you always have the option to select multiple activities in the activity box. So for Então, como essa pessoa é diretora, não vai fazer só uma atividade, se pode fazer várias atividades. E isso só é para a gente na equipa que vão fazer várias atividades. Mas temos outras pessoas que vão fazer só uma coisa aqui. Okay, in the budget line, this could just say CEO 10%. So you're estimating that your director will spend 10% of their time, their total time, overseeing this project. Então, o diretor é só esse 10% do tempo. E este de você, organização. That's from their organization, yeah. And then you would put in the cost of 10% of their salary and on costs, statutory benefits. Aqui temos, então, 10% do salário dessa pessoa mais os benefícios. What did you say, Sue, in English? It's the statutory, it would be like the social security payments, pension Celia, payments. can you translate that, Celia? Social security payments. Medical benefits, other on costs. Pode ser seguro de saúde. There you Obrigada. go. Muito bom. Segurança. Okay. INSS, that's quicker. But eso es para 3 meses now. This is 3 months. Yes, Yeah? for 3 months. For 3 months. Então, se es 25 cada mês, agora temos 75. And probably for the duration of the project. Yeah. Which is up to Q4. No, Q4 2027. So I need to delete these. No, next one. You need to delete that one. Es bom punto. O projeto deve finir em dezembro 27. Então, esses não são relevantes. Yeah. The other cost, which is really important for an organization, would be your indirect overheads. So all the costs you're going to enter for your activities and your delivery would be classed as a direct cost. So you can have direct administration, which would be things like stationery and communication costs, SIM cards, things that you directly need for this project. Sue está falando de costos indiretos, como, por exemplo, modos de comunicação. Could you say other examples, Sue? Sorry. De crédito, não sei. If you have a dedicated chamada. project office. A oficina dedicada ao projeto. Where do we put this? Stationery. So you go to your cost groupings. Yeah. Number 9, program administration. And you, in cost inputs, you'll get 2 options. Indirect. No, direct we're doing.
Okay, directo. Direct, and it's more than likely if you have a dedicated project office that you would be conducting multiple activities, and the budget line would be project office. Yeah. Agora, eso now es oficina central, esa oficina, porque es un costo directo. And then select you or the partner and the cost. Y por 3 meses aquí, for Yeah. 3 months here. For 3 months. Okay. I would question that one. Yeah, don't let me in the do budget. this. Okay. Okay. The other type of administration costs is your indirect administration costs. Esa diferencia entre directo y indirecto. Now, Gavi allow for up to 7% of your direct costs to be charged as indirect costs. These are the costs that will cover the running of your organization. So it could be your HR facility, people that aren't working directly on this project, but have a cost to the organization. It would be the charge for your, say, organizational annual audit, your safeguarding team, all the other organizational costs. And now you're allowed to charge up to 7% of your direct costs. Now, you can see so far our budget stands at a massive $1,525. Those are the costs we've entered so far. You would be allowed under this rule to charge 7% of the 1,525. So I'll just catch up the translation. Yeah. Agora estamos falando dos costos indiretos e esos son os costos da organização que não necessariamente estão ligados diretamente ao projeto. Por exemplo, um auditório de organização. Se pode, as regras de Gavi diz que se até 7%. Isso está dizendo o que temos feito aqui no orçamento, o total agora é isso, e podemos ter 7% desse total. Okay, so in theory, the maximum you could charge to this project at the moment is £106.75. So let's round it down and say 100. Where do we put that, Sue? So that would be spread across the lifetime of the project. So just go for $20. Podemos ter como o total, sem isso, o total era 1,525. Agora podemos ter até $100 por custos indiretos. Okay. So once you have completed your budget, it will be summarized on the project dashboard tab. So if we go to the tab. Aqui temos sumário de o que temos feito aqui. Yeah. So if you scroll down to there, we can see it will have every cost grouping there and the costs that you have assigned in total. Aqui podemos ver By de outra quarter. maneira o que temos no orçamento, o que temos feito aqui para grouping de Gavi e para atividade. By activities and by partners. So if you scroll down. Também para parceiro. At the moment, there are no costs Agora, going to the partner. But we have got something in here. So we have.
Un problema con Okay, o I'll fix caderno that. che si va a mirar. Es un problema aquí. Normalmente no debemos tener nada aquí, mas It's okay. normalmente funciona bien. We Se va we will, a mirar. yeah, with those, if we identify any issues with that dashboard, we will correct that on your behalf. Don't worry. It's Se all, tem problemas, se vai melhorar. yeah. Thank you, Sue. Obrigada. Okay, Está bom? there, We're done? done. We're done. Ok. Es tudo sobre o caderno, acho. Agora, não temos muito tempo. We haven't got a lot of time. Vou mirar muito rápido o de resultados. I might need your help with this, Chital. That Sorry, was I need to just share my screen. do's and don'ts of what we've done in the I- budget. I'm just going to share about the results Oh, first. okay. Yeah. Can you guys see my screen? Se pode ver? Yes, we can. Okay. Aquí tenemos otro documento que se debe preencher por la candidatura. Se debe preencher las cosas en azul, blue. Aquí debemos hacer un nombre de organización, un nombre de proyecto, Mozambique aquí. Aquí debemos hacer start date, end date, y aquí vamos a tener un resumen de meses de proyecto. Debemos preencher o que es en azul. Aquí sobre o que vamos a mesurar como resultado. O que vocês podem mirar na devida tem para distrito ou para província os nomes, números de crianças que deve reach. Célia pode ajudar com a tradução? Sim, Na Lise. devida tem a lista no anexo sobre os números de crianças que se deve, I don't know the word, to reach. Sim, deve alcançar. Alcançar. Obrigada. Alcançar. Então, Deve você alcançar. deve mirar o documento de vida e aqui podem mirar os números. E vão calcular automaticamente aqui. O mais importante é essa parte aqui sobre os 12. E se deve mirar o documento de vida para mirar o que se pode fazer para a província que você tem, o que você vai selecionar. Se tem perguntas sobre isso, deve mirar primeiramente e depois pode escrever se tem perguntas sobre isso. Obrigada. Okay, over to you, Sim. Rakia. Thanks, Rakia. Thank you. Ok, aqui temos as coisas com a caderno de trabalho que se deve fazer e não se deve fazer. Então, tínhamos dicho que deve ler as guias, por favor, e respeitar o que existe no Excel, por favor. No debe ter más costos indirectos que 7%. Debe hacer planificación do proyecto até dezembro 27.
Não, por favor, de cambiar, alterar o formato, os formulários. Deve verificar o que é elegível de Gavi nos custos. Devem ler os documentos de orientação para ajudar com isso. Não devem fazer os custos de subbeneficiário aqui no caderno. Um, Espero que está claro a explicação aqui. Okay, next, please, Rakia. Agora, this is for you, Sue, about devida diligência, due diligence. So, se vocês estão selecionados para o próximo passo, devem fazer devida diligência. I'm just saying, if you're selected for the next step, you would have to do due diligence. Over to you, Sue. Okay, so we have a standardized due diligence assessment that we complete on all prospective grant holders for Gavi. The format and layout and content is agreed with Gavi, and it is robust. It is detailed and a lengthy assessment, but it is looked upon as a really good strengthening exercise, and it is intended to be beneficial to yourselves. This will be undertaken as soon as we are aware of the final shortlisted applications. We will begin this. It will take time, and please allow the time and the resources to support with this process. So we will be sending you a questionnaire to complete, and it's a point in time assessment. Don't try and see that we're asking about your fraud policy and start writing a new one. We want to understand the potential organization as you are at the moment. Então, se estão, sorry, I need to translate or I'll forget. Se estão selecionados, vamos invitar vocês a fazer o processo de diligência, devida de diligência, e pode ser muito longo, de 8 semanas, por exemplo. E deve ser paciente com esse processo, deve se preparar para isso, mas também, se estamos perguntando perguntas sobre uma política ou outra política, não devem começar a escrever outro novo. Queremos saber de vossa organização agora para saber se estão listos ou não. É um processo que devemos fazer por Gavi, é muito importante. Thanks, Sue. Okay, next slide. Agora vamos falar de fraude e denúncia. Sue, over to you. So Gavi, well, all donors require that any suspected fraud must be reported immediately to the fund manager, to Mannion Daniels. And this includes any suspected frauds that's happening during the application process. So from now, if you have any suspected fraud, you must report it to us. And just to be clear, fraud is expected. We know that fraud will never be eradicated, no matter how good your policies and your processes are. Fraud will always happen and is expected. What is important is how the allegation or incident is dealt with. Do you want to translate so far? Então, Gavi quer e todos nosotros queremos que a fraude deve ser comunicada imediatamente a Mannion Daniels como gestor de fundo. Sabemos que existe o fraude, não é uma surpresa, mas o que é o mais importante é como vamos a señalar isso a Mannion Daniels e também a Gavi. Então, estamos esperando de saber que tem fraude, existe,
mas essa maneira de responder que é o mais importante. Temos uma guia aqui também. Got some guidance there. It's Yeah. okay, Sue? Just no, and just to say, going forward, if you are successful in your application and a fraud incident happens on your Gavi funded program, you will be liable for all losses. So Gavi Sim, will not fund fraud losses. se você tem algo de fraude no projeto de você, de organização, os custos são inelegíveis. Gavi não vai pagar para as incidências de fraude. Obrigada. Thanks, Sue. Next one. Thanks, Rakia. Ok, aqui temos o cronograma para inscrições. Sorry, we're a bit late. Vamos a fazer um pouco mais rápido. Então, as candidaturas está aberto agora, vai encerrar o 4 de agosto e depois disso vamos a fazer a seleção das candidaturas e devem fazer o diligência, devida de diligência. Esperamos que podemos começar os projetos mais ou menos outubro 26 e devem encerrar el 31 dezembro 27. Thanks, Rakia. Então, this is updated in Portuguese in the next slide, I think. Yeah. Aqui temos as coisas essencial que tínhamos já falado. São 5 subvenções de 14 meses até 31 de dezembro 27. Só podemos dar uma subvenção a uma USC. Devemos enfatizar na imunização de crianças de 0 a 2 e subimunizados. Temos 7 províncias, mais 5 subvenções. Devemos usar Grantelope e fazer o registramento aí. E vai encerrar el 4 de agosto a 17 horas de Maputo. Se tem perguntas adicionais, podem enviar no e-mail aqui. No inglês, por favor. Ok, estamos muito tardes, mas vamos a tomar umas perguntas se possível. Maybe, Chital, you could try and pick out some relevant questions from the chat for us. Tem perguntas no chat? Ou tem perguntas, outras perguntas? Sim, Sim, Lizzie, sim, Lizzie, Célia. tem alguém que perguntou, é Elvia, Uhum. se Ok, é possível corrigir alguma informação que foi mal preenchida no questionário de elegibilidade? Voltar para okay. trás e corrigir? Rakia, you might be able to help with this one. So if an organisation has gone onto Grantelope and put in information for eligibility and was rejected, can they go back and try again with different information? They will need to apply again under another email or something. They have to start a new application. It's clear, Celia? Tem que iniciar uma nova aplicação usando um outro e-mail. É a resposta para a Elvia. Obrigado. Temos Betuel. Oh, Celia, quer terminar? Sim, tem uma outra, fazendo consórcio com as organizações de base comunitária, está a perguntar que informação dessa
organização de base comunitária deve incluir na submissão da proposta? Você pode repetir? Uma organização da sociedade civil que quer trabalhar, que vai trabalhar por ser mandatório, como o PAV exige que tenha o consórcio com organização comunitária de base, que informação dessa organização local deve constar na proposta. Yeah. Sue, it'd be great to get your clarification. So, if a CSO is going to include information on a CBO in their workbook, what information do they need to include on that in the budget, for example? And Costs. Mhm. So it'll be the costs that the partner will be incurring, not the payments you as the grantee intend to make to them. So you need to identify your partner costs separately to your costs, so we can see the activities that the partner is doing and how much costs are allocated. They will be funding. How much queremos funding saber they're os getting. custos que de parceiro, mas não os pagamentos que a organização vai fazer a eles. Mas acho que Sue, do you know what other information we need on the partners? Just the Do we name need at this stage. just the name? Só o Yeah. nome. Só o nome, ok. Eu queria Thanks. mais informação da organização, ok. Tudo bem. Célia, outra coisa? Acho que essa vou responder. Há umas que já tinha respondido, mas estou a ver uma aqui. Gostaria de saber se o consórcio de dos parceiros podem dividir entre si as duas províncias do lote, Zambésia e Sofala, desde que tenha presença local nessa província, ok? Okay, could we go back to the slide of the table with the provinces, like that list, please? Thank you. Célia, quer responder isso? Não, por acaso já respondi. Oh, ok. Tudo O bem. seu Está bem. parceiro, esse parceiro, se o parceiro vai trabalhar, por exemplo, na Zambésia, tem que ter presença na Zambésia, ok? E se essa, você como organização Domingos, não sei se já percebeu, estás localizado em Sofala, tens presença em Sofala, então o outro tem presença na Zambésia, pode sim fazer o consórcio, se é isso que querias saber. O importante é que a organização que vai operar nesses distritos tenha uma presença ou reconhecimento no governo provincial. Ok, Obrigada. já está, expôs certinho. Vê outra pergunta aí, Célia, no chat. Sim, quer saber se o nome da OCB deve incluir o nome da OCB durante a submissão da proposta. Mhm. Sue, do we need to know the name of the community organization during the proposal period? We don't need to, but it's better that we need to know if you're using them or not, because that's eligibility. Do we need to know the name, Sue? It would be good if you had identified the proposed partners in the regions that you're working with. Okay. I don't know if you're doing a joint app, if you've approached these organizations to see if they want to work with you on this proposal, it shows a good level of maturity if you've already identified the partners you hope to work with. Yeah. Então, é melhor poder dar os nomes das OCB com quem você quer trabalhar para a proposta. Ok. Agora, o Josué, ele quer saber se teria alguma oportunidade de submeter a proposta uma vez que
não tem uma experiência de mais de 3 anos. Infelizmente não, porque é mandatório. O PAV considera mesmo 3 até a 5 anos. Não tinha que ter essa experiência. Caso não tenha, tem que ver uma outra organização que pode fazer o consórcio e levando a sua experiência, né? Então, assim pode aplicar usando uma outra organização que tenha mais experiência. Temos que cumprir Obrigada. realmente com os critérios que o PAV orientou. Temos Betuel com uma pergunta. Sim, Betuel. Você está ou passamos a outro? Não, estou. Obrigado. Ah, Desculpe a ok. voz por causa da gripe. Não se pode ouvir. Consegue ouvir? Tem E Covid, doutor Betel? desculpe a voz por causa da gripe. Não sei se consegue ouvir. Ok. Eu tenho umas perguntas, não é uma. Primeiro é em questão de conceito da organização nacional. Há organizações internacionais que trabalham com PAV e têm registro legal em Moçambique. Quer dizer, tem registro no Ministério de Negócios Estrangeiros, no Ministério do Trabalho e no Ministério de, de Assuntos Religiosos. Então, o que eu queria saber é, sendo uma organização internacional, mas com um registro local e com experiência do PAV, pode ou não concorrer para este grant e aliar-se também a uma organização local? Esta é a primeira pergunta de conceito. Depois tenho duas perguntas adicionais. Uma é em relação à tabela que mostrou o cálculo da capacidade financeira, vem 12 meses, mas o padrão que disseram seriam 14 meses, porque se é de outubro de 2026 até dezembro de 2027, são 14 meses. Então, queria saber o cálculo da capacidade financeira, se são 12 meses ou 14 meses. A outra pergunta é em relação à proporção que se repassa obrigatório para OCBs. Existe algum limite ou depende só das atividades? E a penúltima é em relação a o projeto se fecha em dezembro, não se disse se tem 1 ou 2 meses de fechar o projeto, porque uma coisa é implementar atividades até 31 de dezembro, mas a outra é a questão de fecho para o relatório e tudo mais. Quer dizer que deviam ser até dezembro, provavelmente mais 1 ou 2 meses para o close-out de projeto. Essas são as perguntas que eu tinha e obrigado. Célia, tomamos outra pergunta ou vamos a responder estes? Não, vamos responder, depois Ok. vamos tomar outras. Eu posso, Ah, eu sim, posso sim. fazer dois? Ou Ok. você, Célia? Tá bom. Eu ia começar com a primeira, do Dr. Betuel, sobre ser organização nacional, o critério de organização nacional. Oh, infelizmente, a orientação do PAV não aceita ser uma organização internacional, tem que ser mesmo nacional, por mais que tenha o registro a nível do governo, instituições como o Ministério da Justiça, etc. Ok? Então, essa é a orientação que nós temos. De princípio, eles queriam mesmo só trabalhar com as OCBs, mas por causa da capacidade técnica e tudo mais, consideramos que realmente tem que ser um pouco mais que esse nível, incluindo as organizações mesmo da sociedade civil. Eh, Bom, Por quê? Could you move infelizmente, to the eligibility slide, please? Thank you. yeah, sim, sim. Então, Yeah, thanks. pode. Não, não, não. Yeah, é esse slide, sim. Então, tem que ser mesmo uma organização nacional, cidade de Maputo, tudo mais.
E eles deram mesmo exemplos de algumas internacionais que, não são, que, por exemplo, não se considera. Tem que ser mesmo essas. Agora, em relação a... Há uma pergunta que eu não percebi muito bem do limite das OCBs, doutor Better. Quero saber o limite em termos do número, não percebi. Não, é a proporção dos fundos que são repassados obrigatórios para OCBs. Se existe Ah, algum tá bem. limite ou é em função das atividades máximas que elas executam. Anualmente tem a ver com as atividades. Mas, Lizzie, pode clarificar em relação So there's not ao a maximum or limite? minimum amount that they can pass, that they can use partners for, is there? Like a percentage? No, sorry, I couldn't find my buttons. Okay. So there's no minimum or maximum that they can use partners for. No, nothing's mandated. Não tem máximo nem mínimo para quanto trabalho o parceiro deve fazer, pode fazer. É isso? Célia, responde à questão? Sim. Acho que percebeu. Ok. De acordo com a atividade que forem a realizar e os dias que forem a trabalhar, temos que ter muito cuidado, só pagar os dias de trabalho. É, e em relação ao cálculo de despesa mensal que o doutor Beter esteve a referir, é, os 14 meses são 14 de projeto, por isso que no cálculo primeiro tem que se multiplicar com os 14, e depois dividimos por 14, depois multiplicamos por 12 para nós termos uma margem daquilo que é a despesa anual. Apesar do projeto não ser de 12 meses, o que nós queremos ver é a despesa média anual da organização, ok? O 14 é que está refletido o período do projeto. É isso que temos que primeiro dividir por ele. Agora, em relação a fecho, pode explicar, porque queria saber se o fecho em dezembro, considera-se o fecho já com todo o relatório ou terá uns meses adicionais para os relatórios de fecho, de encerramento do projeto? Então, tinha feito no chat, o relatório final será o 28 de fevereiro, 28, mas Uhum. todo o pagamento, os fundos devem terminar 31 de dezembro, 27. Então, não podemos fazer pagamento mais, não tem fundo de close-out, de clôtura, de encerramento em 2028. Deve fazer todos pagamentos no 27. Está claro? Acho que sim. Não sei se tem mais alguém que deixamos por fora que tenha uma pergunta. Caso não tenhamos clarificado alguma questão, alguém pode voltar a escrever no e-mail. Se tiverem mais algumas questões também que forem encontrar depois de ver os documentos, porque iremos partilhar a apresentação, os ficheiros todos que foram explicados aqui. Se alguém tiver alguma dúvida nos ficheiros, pode escrever para o e-mail e terá uma Sim. explicação mais detalhada. Queremos fazer uma Obrigado. votação rápida, por favor. Who's going to display that? Oh, aqui está, mas como está em inglês, não sei se está bom. A primeira pergunta é útil. Can you translate that, Celia? Dominguez Was has his this, hand raised. Celia, could you Sim, translate that? sim, a primeira pergunta, se achou a sessão útil, tem que colocar sim ou não. A segunda, eh, o que é que... Sim, Liz, Não estás a sei. dizer alguma É coisa? que você vai fazer uma candidatura depois esse webinar. E finalmente, o que
temos uma opção. Do we have an option here, Sophia? Which province your organization is in? Yeah, it's an open text. Podem fazer, escrever em o que província você trabalha, primeiramente. Obrigada por fazer isso. Vejo que Domingos tem a mão levantada, mas lamentavelmente não temos muito mais tempo. Então, por favor, vão escrever no e-mail. Vamos fazer o e-mail outra vez. E devem mirar a página de Gavi, a página de Gavi para a devida. Vou fazer o link aqui. Aqui vão encontrar as informações e aqui essas informações para o Gran Telope, para a registração de Gran Telope. Muito obrigada a todos e esperamos boa sorte para todos. Lizzie, Obrigada. Sim. can we remind that we will follow up with the email with the material and recording? Vamos enviar os slides e informações a todos que estão aqui agora. Obrigada. Bom dia. Sim, a segunda questão, queremos saber a probabilidade de aplicar. Então, se é muito alta, mais ou menos, então vou escrevendo ali. É a província em que, a última província em que a sua organização opera. Uhum. Ok. Muito obrigada. Lizzie, Sim. o doutor Betel tinha uma questão aí, quem vai pagar pelos custos do encerramento do projeto? Devem fazer tudo Porque isso antes de 21 de dezembro, fazer a planificação e pagar isso antes de 21 a 31 de dezembro. Ok. Muito obrigada. Obrigada a Bom todos dia. pela colaboração e interesse. Isso. Obrigado, bom trabalho a todos. Obrigada.